Finalmente, meus amigos, Masami Kurumada atualiza os fãs com spoilers da próxima saga de Cavaleiros do Zodíaco, imagens inéditas com fotos de algumas páginas que estarão na continuação de Cavaleiros foram divulgadas no site de Masami Kurumada. Será que os Cavaleiros de Ouro voltarão à vida novamente? Olá, Cavaleiros e Amazonas, bem-vindos ao canal. Eu sou o Wesley e no vídeo de hoje trago para vocês 10 curiosidades, notícias e teorias sobre a continuação de Cavaleiros do Zodíaco. Gostaram do tema? Então vamos bater a meta de 1000 gosteis nesse vídeo. Mais do que nunca o canal precisa da ajuda de vocês. E também eu estou muito animado para esse retorno do mangá canônico de Cavaleiros. Então vai comentando aí o que vocês estão achando sobre isso e bora para as curiosidades. Sempre quis saber! Curiosidade número 1. Kurumada divulgou imagens da nova saga de Cavaleiros do Zodíaco. É isso mesmo que vocês ouviram, meus amigos. Para quem achou que Cavaleiros do Zodíaco acabou com o final da saga Next Dimension, estava muito enganado. Como eu venho falando para vocês nos últimos meses, Kurumada realmente tem um plano e a saga de Zeus está prestes a começar. O site oficial do autor Masami Kurumada foi atualizado com uma nova imagem mostrando que deve ser o início da saga de Zeus, ou a saga do Olimpo. Seu nome oficial ainda não foi divulgado, mas sabemos que esse é o começo da próxima saga. Na imagem podemos ver partes de algumas páginas coloridas do mangá, e um desses quadros temos Saori Kido, aparentemente com seu cabelo curto que vimos na saga Next Dimension. Em outras imagens, vemos parte do testamento de Aioros, que teria bastante ligação com as memórias dos Cavaleiros e o retorno dessa saga. E em outra parte, vemos uma arte com os Cavaleiros de Ouro. Porém, o que mais chama a atenção é que nessa arte não temos apenas os Cavaleiros de Ouro do passado, mas também os Cavaleiros de Ouro do presente. Isso deixa uma grande curiosidade entre os fãs. Será que os 12 Cavaleiros de Ouro do futuro irão se encontrar com os 13 Cavaleiros do passado? Essa imagem foi postada no site pelo assistente pessoal do Kurumada, chamado Izo Okada. Ele disse que está muito empolgado com tudo isso e que também teve acesso a um manuscrito secreto. Curiosidade número 2. O que podemos esperar da nova saga de Cavaleiros do Zodíaco? Na postagem dessas novas imagens, o assistente Okada Izo fica surpreso. Ele não esperava que isso realmente iria acontecer. Ao que parece, assim como outros fãs de Cavaleiros, o Sr. Okada não esperava que o Kurumada iria iniciar tão rápido a nova saga de Cavaleiros do Zodíaco. Ele diz o seguinte: será mesmo que esse tipo de coisa vai acontecer? Desde aquele final eletrizante, se passaram apenas alguns meses. Acabei testemunhando um manuscrito inacreditável. Claro que isso é ultra secreto e eu não posso mostrar tudo, mas mesmo assim eu quero noticiar isso em voz alta para todos os fãs de Kurumada no mundo. Aqui quem fala é Okada Izo. Essa é a mensagem que acompanha as novas imagens dos mangás de Cavaleiros do Zodíaco. Então podemos ver que o próprio assistente do Kurumada se surpreendeu bastante com o autor desenvolvendo a nova saga ainda nesse ano. Realmente, nesses últimos meses, eu pude perceber que muitos fãs começaram a acreditar que Cavaleiros do Zodíaco simplesmente tinha acabado, mas agora podemos ver que realmente Masami Kurumada está trabalhando em uma continuação, e tudo indica que teremos participação dos Cavaleiros de Ouro nessa saga. Eu realmente estou muito empolgado, um mar de possibilidades se abriu novamente. Uma batalha contra o Olimpo e a restauração das memórias dos Cavaleiros são acontecimentos que nos deixam curiosos. Como Masami Kurumada irá desenvolver essa história, já vai deixando suas opiniões aí nos comentários. Curiosidade número 3, a importância de Athena na nova saga. Ao que podemos ver nessas imagens, tudo indica que Athena será o primeiro personagem a recuperar suas memórias. Isso já poderia ser teorizado com o capítulo final de Next Dimension. Saori não se lembra de nada ao ver Shun, ou o testamento de Aioros, mas quando ela se encontra com Seiya, as lágrimas tomam conta de seu rosto. Isso indica que Saori Kido conseguiu se lembrar de alguma coisa nesse momento. E como temos várias imagens dela nessas páginas, podemos dizer que essa saga começará com um foco maior na Athena.
ela irá relembrar de tudo e irá buscar cada um dos seus cavaleiros que devem estar espalhados pelo mundo, ou até mesmo podem estar se reunindo na Grécia. No capítulo final de Next Dimension, Saori, Seiya e Shun estavam na Grécia, então pode ser que Shiryu, Yoga e Ikki também tenham chegado até esse lugar por algum motivo. Isso tornaria mais fácil de Saori reencontrar os cavaleiros da história, mas acredito que seria muito mais interessante se os outros cavaleiros estivessem espalhados pelo mundo. Shiryu vivendo nos 5 picos antigos, junto de Shunrei e Shoryu, Yoga morando em Kohoutek na Sibéria, e Ikki seria a maior incógnita entre esses. Será que ele voltaria para a Ilha da Rainha da Morte ou estaria no Japão? Comente aí o que você acha. Curiosidade número 4, os Cavaleiros de Ouro irão voltar à vida. Vendo a imagem dos Cavaleiros de Ouro nessas páginas, a primeira coisa que acreditamos que possa acontecer é que esses cavaleiros voltarão à vida nessa saga. Eu digo para vocês que isso, ao meu ver, não seria nada ruim. Cavaleiros de Ouro lutando ao lado de Atena contra outros deuses sempre é algo muito legal de se ver. Sabemos que na saga clássica temos muitas batalhas de Cavaleiros de Ouro lutando contra Atena do que ao lado da deusa. E se na saga de Zeus eles ressuscitarem com o propósito de apoiar Saori na batalha contra o Olimpo, eu acredito que seria muito épico de verdade. Porém, essa imagem pode ser referente a algum tipo de lembrança. Como temos o testamento de Aiorus em uma das páginas, acredito que Atena possa ter subido até o santuário e acabou despertando outras memórias sobre os Cavaleiros Dourados. Isso pode ter acontecido porque na imagem temos os Cavaleiros de Ouro do passado e também do presente, e o Cavaleiro de Ofilco está dividido ao meio, sendo que metade é Odisseu e metade é Asclépio. Então essa imagem, infelizmente, pode significar apenas uma lembrança de Atena, mas isso não exclui que possamos ter participação dos Cavaleiros Dourados nessa nova história. Curiosidade número 5, a importância do testamento de Aiorus. O testamento de Aiorus de Sagitário é algo muito importante em toda a saga de Cavaleiros do Zodíaco. A frase, aos jovens que aqui chegaram, confio Atena aos seus cuidados, transmite um sentimento muito forte de honra e esperança que o Cavaleiro de Sagitário possuía. Aiorus de Sagitário era o Cavaleiro perfeito, extremamente justo, bondoso e forte. O Cavaleiro de Ouro era um espelho para todos os outros. Aiorus é considerado um herói e até o último instante de sua vida, ele lutou para proteger Atena. Seu testamento emociona os Cavaleiros de Bronze quando eles sobem as 12 casas zodiacais pela primeira vez. A armadura de Sagitário também já protegeu Seiya de Pégaso em diversas batalhas, seja na luta contra Ikki de Fênix ou em seu primeiro confronto contra a Ioria de Leão. O testamento de Sagitário volta a ser extremamente importante na saga Next Dimension, onde ele vai para o passado até a casa de Sagitário. E no final da saga, o testamento de Aiorus se teleporta até as ruínas em torno do santuário, tentando avisar para Seiya e Shun que Saori precisava ser protegida. Agora, mais uma vez, esse testamento fará parte da história de Cavaleiros, tendo a possibilidade de estar relacionado com o despertar das memórias de Atena. Curiosidade número 6, quando Kurumada planejou fazer a saga de Zeus, Kurumada já havia mostrado seu interesse em lançar a saga de Zeus há algumas décadas atrás. Até mesmo no Hipermito, Kurumada já havia mencionado Zeus e Cronos, além de outros deuses. Alguns anos após desenhar a saga de Hades, ele deu uma entrevista para a revista Champion Head. Lá eles perguntam se Kurumada teria interesse em desenhar uma nova saga de Cavaleiros do Zodíaco. Ele responde que mesmo 10 anos depois de terminar a saga de Hades, os fãs ainda o perguntam a mesma coisa. Mas ele diz que desenhar armaduras é cansativo. Quando pensa que vou cair no inferno de desenhar armaduras, ele recua. Mas Kurumada diz que tem ideias nas quais pensou. Se ele desenhasse o próximo trabalho de Cavaleiros, seria a Saga do Céu. Kurumada disse, desenhei Atena, Poseidon e Hades, mas existem 12 deuses na Grécia. Começando por Zeus, o líder dos deuses, ele desenvolveria uma grande guerra no céu com os outros 12 deuses. E então os guerreiros de cada deus, cada um usando vestimentas semelhantes às armaduras, se colocados em uma fileira, seriam centenas.
Se eu comprar essa ideia, certamente eu morrerei, e por isso estava evitando fazer isso. Se isso acontecer, devo estar preparado para arriscar tudo desenhando. Não posso mostrar algo incompleto. O próximo passo será encontrar o momento certo, um local favorável e o apoio das pessoas. Galera, essa revista é de 2003. Depois disso, em 2006, Kurumada começou a saga Next Dimension, e agora vemos que finalmente ele está dando os primeiros passos em direção da saga de Zeus. Então a ideia de fazer essa saga dos cavaleiros enfrentando os deuses do Olimpo é algo que o Kurumada criou faz tempo, porém apenas agora, mais de 20 anos depois, que ele está colocando essa ideia em prática. Como ele disse nessa entrevista, desenhar armaduras é cansativo, e ele estava apenas esperando o momento certo em um tempo favorável, e ao que tudo indica, esse tempo é agora. Curiosidade número 7, o que acontecerá na saga de Zeus? Kurumada elabora a saga de Zeus em sua mente há muitos anos. O filme Prólogo do Céu foi uma tentativa de iniciar essa saga, porém o resultado não agradou nada ao autor, e Masami Kurumada se tornou o maior hater desse filme. Em uma entrevista feita em 2005 na Anime Land, ele disse o seguinte sobre Prólogo do Céu: acho que foi uma produção extremamente mal feita. Do ponto de vista da trama, é um fracasso total. Eu tinha escrito um enredo que continha ideias importantes e elas não foram aproveitadas. Não sei por qual motivo. Por exemplo, na cena final, Pégaso e os demais perderiam a memória devido à luta entre Atena, Apolo e Ártemis. Atena negou sua divindade e pediu a Apolo que salvasse a vida dos cavaleiros. Ele aceitou e apagou as memórias deles e de Atena. Esse final abriria novas possibilidades para outras aventuras posteriores. Além disso, os pingentes usados por Toma e Marin deveriam ter tido grande importância na história, mas infelizmente a ideia não foi aproveitada. Nessa entrevista, amigos, vemos que Kurumada segue no fim de Next Dimension a mesma ideia que ele teve há 20 anos atrás. Essa ideia não foi completamente aproveitada no filme Prólogo do Céu, e por isso acredito que o final de Next Dimension é muito melhor do que o fim de Prólogo do Céu. Isso porque no mangá a cena da perca de memória dos personagens é bem mais completa, então podemos esperar que os cavaleiros despertem suas memórias na saga de Zeus e enfrentem os deuses olímpicos. Se levarmos em conta que Kurumada está planejando essa saga há tantos anos, sendo um plano de 20 anos atrás, que foi revelado em uma entrevista e está sendo colocado em prática agora, podemos ter certeza que Cavaleiros do Zodíaco não irá acabar com a saga de Zeus. Isso porque ele já havia mencionado que faria a saga final contra Cronos. Curiosidade número 8, quais são os planos de Kurumada após a saga de Zeus? Sabemos que Kurumada tinha a ideia de criar mais 2 filmes após Prólogo do Céu, lembrando que a saga Next Dimension seria a versão canônica desse mesmo filme, então podemos dizer que Kurumada ainda está seguindo este plano. Em uma entrevista de 2005, ele disse que um dos filmes se chamaria Capítulo do Imperador Celestial. Sendo assim, podemos entender que esse filme seria focado em Zeus e os deuses do Olimpo, e o outro se chamaria Capítulo de Cronos, o deus do tempo e do espaço. Esse título é autoexplicativo e Cronos seria o grande inimigo final. Curiosidade número 9, como será a batalha contra Cronos? Em outra entrevista à Anime Land, em 2003, Kurumada também diz o seguinte: Zeus não deveria ser a saga final de Saint Seiya. Ao longo do caminho, quis acabar a história com os deuses primordiais, Gaia e Cronos, sendo eles os pais de todos os outros deuses. Mas em breve, irei desenhar novamente o Seiya, por causa do lançamento do novo filme. Nessa entrevista, Kurumada estava se referindo ao Prólogo do Céu, que ainda seria lançado. Ele também diz que estava desenvolvendo os vilões desse filme. Curiosidade número 10, como será a aparência de Zeus? Sabemos que a aparência de Apolo foi surpreendente. Ele tem um aspecto bem diferente do Apolo que conhecemos no filme, mas ainda assim, o deus do sol tem uma aparência incrível, principalmente sua armadura, que é rica em detalhes. Por isso fica a dúvida de como Zeus será representado. Sabemos que no Hypermito, que foi lançado há mais de 20 anos atrás, a aparência de Zeus é revelada. Na imagem, vemos um homem alto que utiliza um cetro em forma de raio. Ele possui uma armadura robusta e demonstra ser um personagem poderoso. Porém, essa não é a aparência final de Zeus. Na publicação, Kurumada dá a desculpa que essa seria a aparência de Zeus, revelada por pesquisas da Fundação Graad. Então podemos esperar um personagem bem diferente na próxima saga. Gostaram do vídeo? Comente aí pra eu saber e é claro, obrigado por assistir até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Queime seu cosmo até o infinito.